IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, TV Comunitária de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Nas quartas-feiras temos a presença de professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. A sede fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, e temos núcleos de estudo e autopesquisa em vários locais do país e também no exterior. Vamos conversar com o professor João Gabriel. Ele vai falar com a gente sobre o tema que é a inteligência evolutiva. O que é esse conceito, inteligência evolutiva? Como desenvolvê-lo? E como colocá-lo na prática? Bem, vamos então conversar com o João Gabriel, que já esteve aqui antes. Ele é estudante de psicologia, ele é voluntário e professor do IIPC Florianópolis e também é pesquisador da Conscienciologia. João Gabriel, muito boa tarde, muito bom te receber aqui novamente. Boa tarde, Eliana, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Espero que a gente possa trazer aqui alguns pontos de reflexão para todos nós. Antes de falar em inteligência evolutiva propriamente dita, você poderia abrir o tema falando sobre inteligência? Bom, muito importante a gente trazer aqui os conceitos de inteligência, né, para a gente ter uma clareza do que vem a ser inteligência evolutiva. Então, antes de mais nada, inteligência é uma palavra que vem do latim, significa discernir, compreender, entender. Existem diversas definições para inteligência, mas de modo geral se considera a inteligência como uma habilidade, uma aptidão, uma capacidade para discernir, para compreender, entender e também para resolver problemas. Então a inteligência ela envolve três processos: capacidade de discernimento, discernir entre as coisas, capacidade de compreensão e entendimento e também a capacidade de resolver problemas. É interessante a gente comentar aqui que a inteligência no passado, do ponto de vista acadêmico, ela era considerada como algo fixo, algo hereditário, imutável. Hoje em dia, inúmeras evidências, tanto no âmbito da psicologia como da neurociência, nos mostram que a inteligência ela não é algo fixo. Ela é algo que pode ser mudada, ela pode ser sofisticada, pode ser desenvolvida, pode ser aumentada. E a gente está falando aqui em inteligência, né? Mas na verdade a gente pode considerar a inteligência como as inteligências. Então existem diversos módulos de inteligência que nós temos desenvolvidos, o que nós não temos desenvolvidos, não temos muito aprendizado em relação a isso. Então a gente pode citar aqui a inteligência comunicativa, que é um módulo de inteligência, outro módulo, inteligência intelectual, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência parapsíquica, inteligência interpessoal e por aí vai. Existem vários módulos de inteligência. Quando a gente fala em inteligência evolutiva, a gente quer dizer, em primeiro lugar, uma inteligência que associa vários módulos de inteligência no intuito da pessoa dinamizar a evolução dela e fazer a interassistência. Ok, João Gabriel. E a inteligência evolutiva, então, ela é um conceito desenvolvido na própria Conscienciologia? É algo novo, me parece, né? É um conceito que vem da Conscienciologia e esse conceito a gente pode trazer aqui, que é a pessoa aprender a discernir, a compreender, a resolver problemas referentes à sua realidade, ao seu cotidiano, a partir da assimilação, compreensão e vivência de certos mecanismos evolutivos, mecanismos cósmicos. Quando nós falamos aqui de mecanismos cósmicos, nós não estamos nos referindo a um conhecimento religioso, de dogmas, de crença, tampouco a um conhecimento místico, né? Mas sim um conhecimento que tem um caráter científico, no sentido que pode ser questionado, pode ser refutado, e esse conhecimento que é fruto da autopesquisa e autovivência de inúmeros pesquisadores da conscienciologia e da projeciologia. E o que está incluído nesses mecanismos cósmicos que você fala dentro da conscienciologia? Então, a inteligência evolutiva, a pessoa parte pela assimilação e também a aplicação prática de certos mecanismos cósmicos. A gente pode citar aqui alguns. O primeiro mecanismo de multidimensionalidade, que nos diz que nós vivemos em várias dimensões, interagimos em várias dimensões, não só nessa dimensão física, aqui que é objeto de estudo da física, por exemplo. Então, além da dimensão física, existe a dimensão energética, a dimensão extrafísica, que também é conhecida como plano astral, e a dimensão mental. Para cada uma dessas dimensões, há um veículo de manifestação da consciência, ou seja, um corpo correspondente.
Para a dimensão física existe esse corpo físico, que é objeto de estudo da medicina. Para a dimensão energética existe o nosso corpo energético, que é um corpo que é objeto de estudo da medicina tradicional chinesa, do Daoyin, da acupuntura, entre outras linhas de conhecimento. Para a dimensão extrafísica, que também é conhecida como plano astral, nós temos como veículo correspondente o psicossoma, que também é conhecido como corpo astral. Então é esse veículo, esse psicossoma, que nós vamos nos manifestarmos após o descarte desse corpo físico, ou seja, após a morte, né? E para a dimensão mental também tem o corpo mental, que é um corpo relacionado com intelectualidade, racionalidade, intuição, discernimento, entre outros processos. Então, estudar a inteligência evolutiva inclui conhecer e compreender essa questão assim, dos vários corpos, que é, digamos, um pilar do paradigma consciencial. Sim. E tem outros pilares também que norteiam esse estudo, né? Só para a gente deixar bem claro aqui que o importante da gente conhecer a multidimensionalidade é a gente aprender a se projetar com esses corpos. Então, a gente aprender a projetar as nossas energias, a gente começar a perceber as nossas energias também, porque a maioria das pessoas, de modo geral, não percebem as energias, ou percebem de forma instintiva e intuitiva, mas não percebem isso de forma clara, percebendo os chakras, a movimentação energética. Então, dentro da inteligência evolutiva, o ideal é a pessoa começar a perceber suas energias, desenvolver essas percepções extrasensoriais e aprender a projetar as energias, aprender também a ter projeções de psicossoma. Então, ao invés da pessoa ficar dormindo e perder a noite inteira sem fazer nada, ela pode se projetar de forma lúcida, de psicossoma, e utilizar aquele tempo para aprender, para conhecer pessoas, para fazer assistência, e a pessoa também aprender a se projetar de mental soma. Uhum. E, João Gabriel, considerando que você falou antes sobre várias vidas, né? A partir do momento que a pessoa tem experiência sobre esse assunto, que faz sentido para ela que a gente vive várias vidas, então a pessoa já vem desenvolvendo a inteligência evolutiva em outras existências? Ou ela pode, de repente, passar a desenvolver de agora em diante? Como é que a pessoa pode se dar conta disso? O pressuposto para a pessoa desenvolver inteligência evolutiva é ela ter um certo grau de parapsiquismo, de percepções extrasensoriais. Aí inclui clarividência, clareaudiência, projeção da consciência. Ela começar a perceber esses mecanismos cósmicos, esses mecanismos evolutivos. Então, se a pessoa já tem uma noção boa de multidimensionalidade, se ela também já tem uma noção boa de serialidade evolutiva, que é outro mecanismo, que nos diz que a consciência ela não está nessa vida e não vai ter outras vidas, mas nós estamos percorrendo um ciclo de renascimentos e mortes, de descarte do corpo físico, a gente passa para a dimensão extrafísica, depois torna a voltar para essa dimensão física. Isso é o que constitui o aprendizado, a aprendizagem evolutiva, esse ciclo de renascimentos e mortes. E dentro disso a pessoa pode, a partir do momento que ela tem mais lucidez na dimensão extrafísica, nessa dimensão pós-morte, vamos dizer assim, ela pode se programar para poder ter uma programação existencial na sua próxima existência, de modo a vir a desenvolver a inteligência evolutiva de uma forma mais abrangente, mais efetiva, e também de modo a ela otimizar a sua existência. Então, o que é a programação existencial? Um planejamento que a pessoa faz no período intermissivo, esse período entre vidas, para poder se qualificar, para poder fazer reconciliações, para poder ter certas experiências, para poder desenvolver certos módulos de inteligência, para poder, por exemplo, desenvolver inteligência evolutiva na próxima existência que ela vai ter. Uhum. E, além desses pressupostos, né, tem também questão de uma ética mais ampliada, que você falou de programação existencial, programar essa vida, mas programar de um modo mais assistencial, né, com outros pilares também, não é? Sim, um dos pilares aí que fundamenta a inteligência evolutiva é a cosmoética. A ética ela é a reflexão do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal, do ponto de vista intrafísico aqui. Então, uma pessoa, por exemplo, numa multidão, pode estar lá com uma expressão neutra, pensando mal de várias consciências. Do ponto de vista da ética convencional, essa que só leva em conta essa dimensão, a pessoa ali não está fazendo mal para ninguém. Já do ponto de vista da cosmoética, que é uma ética que abarca as outras dimensões, abarca os nossos outros veículos de manifestação, as nossas relações kármicas também. Do ponto de vista da cosmoética, uma pessoa que tem a clarividência, uma sensibilidade energética, pode perceber que o simples fato da pessoa pensar mal de alguém, existe uma agressão energética aí. Então, nesse sentido, seria anticosmoético essa atitude. Do ponto de vista físico, não teria como saber. Então, uma ética muito mais abrangente a cosmoética. E o próprio conceito de inteligência evolutiva, então, porque a pessoa está considerando vários parâmetros a mais, não só aquilo que a gente aprende nessa vida, né? Sim. Questão, assim, de mecanismo cósmico de evolução mesmo, né?
Agora sim, João Gabriel, quando eu leio sobre inteligência evolutiva e pesquiso um pouco sobre esse assunto, o que me vem à mente é sempre a questão de priorização, né? E também a respeito de a gente poder ser coerente com os nossos valores pessoais, né? Isso faz sentido? Eu poderia falar um pouquinho sobre priorização e a questão da inteligência evolutiva? Isso faz total sentido. Assim, um dos sinônimos da inteligência evolutiva é inteligência prioritária. Então, a pessoa ficar profissional em priorização. Então, ela priorizar companhias, priorizar atividades que ela vai fazer, priorizar comportamentos, modos de se relacionar com as pessoas, ela começar a utilizar o discernimento no seu dia a dia. Mas aí, então, a pessoa precisa ter noção, assim, ter claro o que ela quer, né? Eu primeiro preciso saber o que eu quero, para daí, então, verificar dentro das várias atividades e escolhas e tal, o que é prioritário, né? Eu tenho que saber o que eu quero, né? Sim, por exemplo, em relação a companhias. Até que ponto as companhias que nós interagimos atualmente, até que ponto essas companhias nos trazem benefício, até que ponto a gente não está fazendo atividades só por estar sendo influenciado pela mídia ou pelo grupo de amigos, até que ponto a gente deixa de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha importante por causa de outras pessoas. A inteligência evolutiva na prática, nesse sentido, seria a pessoa, ela, de certa forma, cortar certas relações que venham a estar prejudicando ela tomar atitude de se relacionar com pessoas que tenham afinidade com ela, que tenham interesses em comuns também. Parece que está relacionado, então, com otimizar a própria vida, né? Otimizar a própria existência, né? O intuito da inteligência evolutiva é a pessoa se capacitar, ampliar o seu horizonte de percepção de si mesmo, ou seja, ter mais autoconhecimento da realidade na qual ela está inserida, ou seja, do contexto familiar, do contexto do trabalho, do contexto dos amigos, para ela poder dinamizar a sua evolução e fazer assistência para as pessoas. Ok, João Gabriel. Bem, estamos conversando então com o professor João Gabriel, do IIPC Florianópolis, sobre inteligência evolutiva. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos continuar esse assunto falando sobre como colocar em prática, né, o conceito da inteligência evolutiva. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com a programação da TV Floripa, hoje com a presença do professor João Gabriel, do IIPC Florianópolis. Estamos falando sobre a inteligência evolutiva. No primeiro bloco, o professor explicou o conceito, né, os pilares da conscienciologia, que ajudam a compreender o que é a inteligência evolutiva. E agora vamos então falar sobre a aplicação prática. Professor João Gabriel, a respeito de aplicar na prática esse conceito, né? Tem, por exemplo, um exemplo para a gente, ou então, por exemplo, traços, né, traços pessoais que a pessoa queira estar aprimorando, traços positivos que ela já tem, traços a serem trabalhados. Como é que é isso na prática? Por exemplo, pegando o que você falou de traços de personalidade, é a pessoa começar a se questionar quais são os traços positivos, quais são os traços fortes que eu tenho hoje, ou módulos de inteligência desenvolvidos. O que eu estou fazendo com as inteligências que eu tenho hoje? Quais são minhas imaturidades, meus traços fardos ou defeitos? O que eu estou fazendo em relação a isso? Estou deixando isso parado ou estou procurando melhorar? Quais são os traços faltantes, os traços que eu vejo que eu preciso desenvolver? Por exemplo, aquela pessoa que precisa desenvolver uma auto-organização maior no seu dia a dia. Ela sabe que tem que desenvolver isso, mas ela não desenvolve. O que é que está limitando ela a desenvolver isso? Então, esse auto-questionamento, essa auto-reflexão em relação aos nossos traços é de grande importância no desenvolvimento da inteligência evolutiva. Nesse sentido, até, dentro da conscienciologia, a gente vê que existem 3 módulos de inteligência, ou 3 talentos, né, que devem ser priorizados no sentido de a gente estar desenvolvendo dentro do contexto histórico e evolutivo atual, que é a intelectualidade, que é a capacidade da pessoa ter erudição, polimatia, ela saber de várias linhas de conhecimento, ela não ficar apegada a uma linha de conhecimento. Quando a gente fala em intelectualidade, do ponto de vista da conscienciologia, não é essa intelectualidade que a gente vê na academia, nas universidades, que, de certa forma, é muito vinculada ao orgulho,
a vaidade, mas sim uma intelectualidade que seria mais universalista, mais cosmoética, que leva em conta as outras dimensões, variáveis multidimensionais. Outro módulo de inteligência interessante de ser desenvolvido é o parapsiquismo, que é as percepções extrasensoriais. A pessoa começar a vivenciar de fato as outras dimensões, começar a perceber que existem consciências extrafísicas. Consciências extrafísicas aqui, para todo mundo entender, é o que comumente se chamam de espíritos. Começar a entender que esse pessoal está interagindo conosco em diversos momentos, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, o parapsiquismo vai nos trazer as portas de percepção para poder interagir com esse pessoal. O parapsiquismo também produz o desenvolvimento da percepção energética, da sensibilidade energética. Aí entram fenômenos como clarividência, clareaudiência, telepatia, pré-cognição, retrocognição, entre muitos outros fenômenos. E outro módulo de inteligência que é interessante de ser priorizado no seu desenvolvimento é a comunicabilidade. A pessoa conseguir comunicar de forma clara, de forma precisa, de forma assertiva aquilo que ela quer falar, aquilo que ela sente, aquilo que ela quer contribuir. A gente vê que na Conscienciologia esses três módulos de inteligência são de suma importância no desenvolvimento da inteligência evolutiva, porque a inteligência evolutiva ela se respalda nessa tridotação consciencial. Ok, João Gabriel. E em outras situações, por exemplo, na nossa rotina, no dia a dia, quanto à administração do nosso tempo, né, em que outros, digamos assim, setores da nossa vida que a gente pode estar aplicando na prática esse conceito de inteligência evolutiva, que é algo tão de ponta, digamos assim, um conhecimento ainda para poucas pessoas, né? Sim, na prática, a gente tem que ver quais são as atividades que nós estamos fazendo atualmente. O que nós estamos fazendo do nosso tempo livre. A gente sabe que hoje em dia a vida está uma correria, né? Então é trabalho, estudos, família, ter tempo livre para poder ter atividades de lazer. Então é de grande importância a pessoa utilizar seu tempo de forma inteligente. E ela vê, eu tenho um traço de personalidade que eu gostaria de desenvolver, um módulo de inteligência. Por exemplo, a pessoa percebe que ela não tem uma intelectualidade muito bem desenvolvida, mas ela acha interessante ela desenvolver isso. Então, o mais sério é a pessoa usar o tempo dela e priorizar o desenvolvimento desse módulo de inteligência. Então, a pessoa saber jogar com o tempo e com as atividades que ela faz. É como a gente vinha falando há pouco, né? À medida em que a pessoa já sabe o que ela quer, aquilo que é mais importante, então ela vai se organizar para priorizar, né, aquilo que vai, digamos, gerar saltos na sua evolução. Nesse sentido? Nesse sentido, que um dos objetivos da inteligência evolutiva é justamente a pessoa se instruir mais a respeito das realidades do cosmos, se instruir mais sobre si mesmo e ser completista, no sentido de completar a sua missão de vida, a sua programação existencial, caso a pessoa tenha se programado isso antes de renascer nessa dimensão mais densa. E o que gera, João Gabriel, o que faz a pessoa desenvolver a inteligência evolutiva, o que atributo, né? O que desperta na pessoa querer colocar em prática, priorizar, né, viver de acordo com esse conhecimento? Em geral, assim, o que instiga as pessoas a pesquisarem mais sobre inteligência evolutiva são experiências parapsíquicas. Então, a pessoa que tem uma experiência de projeção consciente, ela vai dormir, ela se projeta, se vê lúcida, consciente, fora do corpo, interage com pessoas que até podem ser parentes dela, que já morreram, e a partir disso, essa experiência acaba marcando a pessoa. Ela começa a buscar outras formas de conhecimento, começa a buscar mais informações para tentar entender o que está acontecendo, entende? Então, geralmente, o impulso para desenvolver inteligência evolutiva é a questão dos fenômenos parapsíquicos. Mas nada impede que a pessoa também procure, por si só, desenvolver essa inteligência, desenvolver os módulos de inteligência que estão associados e interligados com a inteligência evolutiva, que é a questão da comunicabilidade, da intelectualidade. O senso crítico é muito importante no sentido da inteligência evolutiva, que é a pessoa passar a questionar mais a realidade dela, passar a questionar mais o que é instituído como conhecimento de verdades absolutas, ou até mesmo como conhecimento científico, a pessoa começar a questionar, ela vê o que está nas entrelinhas do dia a dia dela.
João Gabriel, e para as pessoas que nos assistem, que acompanham, né, essas entrevistas e que essas ideias fazem sentido, que gostariam de pesquisar mais e que, de repente, até na própria Grande Florianópolis, né, residem por aqui e tal, como é que as pessoas fazem, né, para entrar em contato aqui com essas ideias? Inteligência evolutiva é um tema que é complexo, né? Não é em uma entrevista que a gente vai poder esgotar esse tema. Então, para quem quiser trocar ideia com a gente, tirar dúvidas, trazer contribuições, nós temos palestras todas as sextas-feiras, das 7h30 da noite até as 9h30, no edifício Maxins, aqui na Avenida Rio Branco, no centro de Florianópolis. Então, nós estendemos o convite aqui a todos que quiserem trocar informações conosco. E essas palestras são sempre assim sobre assuntos relacionados a esses temas que a gente fala aqui também, né? Sim, sempre sobre assuntos relacionados a parapsiquismo, inteligência evolutiva, intelectualidade, comunicabilidade, interassistência. A projeção da consciência, projeção da né? consciência e fenômenos parapsíquicos, né, de modo geral. As retrocognições, que são vidas passadas, né? E agora tem também exercício energético nas palestras, né? Sim, é muito bem lembrado. Todas as palestras agora a gente tem 30 minutos de fase de prática bioenergética no final. Então, para quem tiver interesse em perceber um pouco mais essas outras dimensões que nós comentamos aqui no programa, fica o convite. E fora isso também a gente vai estar começando um curso que começa dia 11 desse mês, que é o CIP, Curso Integrado de Projeciologia. É um curso que tem como foco o fenômeno da experiência da projeção da consciência. Então, é a pessoa aprender a projetar as energias, aprender a mexer com as energias, aprender a se projetar de psicossoma e ela conhecer um pouco mais dessas outras dimensões, da cosmoética, dos seus outros veículos de manifestação. E no CIP tem laboratórios, tem aula vídeo, tem outras dinâmicas também, Sim, né? são outras dinâmicas. São aulas teórico-práticas, aulas com teoria e parte prática. Toda aula tem uma parte prática diferente e tem uma aula que a gente assiste um vídeo e debate também sobre temáticas relacionadas ao parapsiquismo. E esses cursos são sem pré-requisito, né? O CIP, o Assistenciologia e o CPC, que é um outro curso específico voltado mais para o autoconhecimento, né? Agora, em outubro, segundo a agenda do IPC, que você pode acessar na internet, no site do IPC, que é www.iipc.org, né? Isso. Na agenda tem a programação e tem o curso que você falou, que é o CIP. Sim, que é o CIP, e também vai ter o Assistenciologia, que vai ser o próximo curso que o pessoal do IPC vai estar ministrando aqui em Florianópolis. Ok. João Gabriel, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe, né, sobre inteligência evolutiva, que é um tema tão importante e novo, né, para a gente. Então, muito obrigada, né? Volte aqui mais vezes. Obrigado a você. E até a próxima, Até a então, próxima. né? Então tá bom. Agradecemos também a sua audiência, você que nos acompanha aí ao vivo na TV Floripa, canal 4 da NET, ou então também pelo site da TV, onde você estiver, não tem barreiras para acompanhar a nossa programação. Então agradecemos você, a equipe da TV Floripa, e até quarta-feira que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.